O nosso universo, ele é repleto de maravilhas, não é? Mas também de rochas espaciais em altíssima velocidade. A grande pergunta é: como é que os cientistas conseguem separar um simples visitante cósmico inofensivo de uma ameaça real? Bom, hoje a gente vai mergulhar nos critérios exatos que colocam um asteroide na lista de vigilância da defesa planetária. Aquela lista de potencialmente perigosos. Vamos nessa. Dá para imaginar o nosso sistema solar como se fosse uma grande avenida cósmica supermovimentada. Existem incontáveis asteroides e cometas, cada um seguindo a sua própria órbita. O detalhe crucial, claro, é que às vezes essas órbitas cruzam a nossa. É por isso que o primeiríssimo passo para a defesa do planeta é simplesmente saber quem são os nossos vizinhos. Então, para entender o risco, a gente precisa de um mapa. Um mapa dos nossos vizinhos cósmicos mais próximos. Aqueles objetos que não estão a anos-luz de distância, mas que viajam bem aqui na nossa região orbital em volta do Sol. E o primeiro filtro para identificar esses objetos é a categoria Objeto Próximo à Terra, ou NEO, do inglês. Pensa na órbita de um asteroide como um elástico esticado ao redor do Sol. Se o ponto em que esse elástico chegar mais perto do Sol estiver dentro de uma certa zona de interesse ao redor da Terra, ele ganha a classificação de NEO. É o primeiro sinal de atenção. E o que este diagrama mostra é fascinante. Nem todos os NEOs se comportam do mesmo jeito. Eles são divididos em classes, dependendo de suas órbitas. Alguns, como os Átiras, ficam sempre mais perto do Sol do que a Terra. Outros, tipo os Átens e os Apolos, esses sim, cruzam a nossa órbita. E tem os Amors, que chegam perto, mas, digamos, mantêm uma distância segura. Mapear isso tudo é fundamental para prever os movimentos deles. Certo, agora que a gente já tem o mapa da vizinhança, o trabalho de verdade começa. Como é que se separa os turistas cósmicos daqueles que podem representar um risco de verdade? É aqui que a gente entra no coração da defesa planetária. Exatamente. Só porque algo é um vizinho em termos cósmicos, não quer dizer que seja uma ameaça. Então, como é que os cientistas decidem o que é apenas interessante de observar e o que é genuinamente preocupante? E aqui está a designação oficial, Asteroide Potencialmente Perigoso, ou PHA. É muito importante entender isso. Essa é uma classificação para monitoramento. É tipo uma bandeira amarela. Não é de forma alguma uma previsão de impacto. É um alerta para a comunidade científica manter os olhos bem abertos. E este é o ponto-chave. Para um asteroide receber o rótulo de PHA, ele precisa passar por 2 filtros. Não adianta atender a um critério só, ele tem que atender aos 2, obrigatoriamente. Vamos ver cada um deles em detalhe. O primeiro critério é sobre a proximidade da órbita. E isso é medido por algo chamado MOID. Basicamente, o MOID calcula a menor distância geométrica possível entre as duas órbitas. É como medir o quão perto os trilhos dos 2 corpos chegam um do outro no espaço. E o número mágico é este aqui, 0,05 unidades astronômicas. Se as órbitas da Terra e do asteroide se aproximarem mais do que essa distância, o primeiro critério de risco é atendido. Mas o que isso realmente significa em uma escala que a gente consiga entender? Para colocar em perspectiva, 0,05 UA. Parece pouco, né? Mas ainda é uma distância gigantesca. Estamos falando de 7 milhões e meio de quilômetros. Isso dá quase 20 vezes a distância da Terra até a Lua. Mesmo sendo seguro no presente, uma aproximação tão perto assim significa que pequenas perturbações da gravidade, com o tempo, podem alterar a órbita e criar um risco no futuro. Por isso que o monitoramento é tão crucial. Já o segundo critério foca no tamanho, mas de um jeito indireto. O que se mede é o brilho próprio do asteroide, algo chamado de magnitude absoluta, ou H. A lógica é bem simples. Geralmente, objetos maiores refletem mais luz do Sol, então o brilho nos dá uma boa estimativa do tamanho dele. E o limite aqui é uma magnitude de 22.0 ou menor. É um pouco contraintuitivo, mas na escala de magnitude, quanto menor o número, mais brilhante, e portanto, maior é o objeto. E é aqui que a gente entende por que esse critério é tão importante. Uma magnitude de 22 corresponde a um objeto com cerca de 140 metros de diâmetro. Esse é considerado o limiar para um impacto capaz não só de criar uma cratera, mas de devastar uma região metropolitana inteira. Bom, agora vamos sair um pouco da teoria e ir para a prática. Para ver como tudo isso funciona no mundo real, vamos analisar um dos casos mais famosos da defesa planetária, a história do asteroide Apophis. A história do Apophis é um verdadeiro suspense científico.
Quando ele foi descoberto, lá em 2004, os cálculos iniciais apontaram uma chance bem alarmante de impacto em 2029. Com mais dados, esse risco foi descartado. Mas aí surgiu um novo problema: a chance de que em 2029 o Apophis passasse por um buraco de fechadura gravitacional. É uma pequena região no espaço que, se ele passasse por ela, alteraria sua órbita e o colocaria em rota de colisão com a gente em 2036. Felizmente, observações de radar super precisas em 2021 refinaram a trajetória dele e fim do mistério. Qualquer risco foi descartado por pelo menos um século. E aqui vem a reviravolta. O que antes era uma fonte de imensa preocupação, agora se tornou uma oportunidade de ouro. A passagem do Apophis em 2029 vai ser tão perto da Terra que vai permitir estudos sem precedentes, uma antiga ameaça transformada numa incrível missão científica. Essa citação da Fundação B6612 resume a situação perfeitamente. A questão não é se um grande impacto vai acontecer, mas quando. Isso só reforça o porquê do trabalho contínuo de detectar, rastrear e entender esses objetos. Não é só por curiosidade acadêmica, é uma questão de sobrevivência a longo prazo. A saga do Apophis prova que o nosso sistema de vigilância funciona. Com tempo e com dados, a gente consegue transformar incerteza em certeza. Mas ele é só um entre milhares de PHAs conhecidos, e com certeza existem muitos outros lá fora para descobrir. A vigilância é a nossa melhor defesa. A questão final não é se o sistema funciona, mas o que faremos no dia em que um alerta como o do Apophis se confirmar de vez.